operadoras por conta disso, então eu também. Mas, gente, nós estamos recebendo aqui o deputado Alexandre Leite, do União Brasil. Deputado, o senhor pode sentar ali, por favor. Ele não chegou no horário, acabou atrasando os compromissos, então a gente está ao vivo e recepcionando. Bem-vindo, deputado, ao programa Bastidores do Poder. Está aqui em Campinas, já passou pelo gabinete do prefeito Dário Saad, é isso, né? Isso. É. Gente, o Dário, ele tá dado, né, com esses deputados, porque todo mundo tá passando por lá agora. Emenda, minha filha. Pedindo dinheiro, é isso? Bom dia, deputado. Com certeza. Bom dia a todos os ouvintes. Desculpa o atraso, justamente o prefeito, a conversa acabou se estendendo um pouquinho. Sim, o Dário ele tem esse defeito sério. E acabamos ficando presos lá, mas algumas demandas do município, né? Lógico, o papel do prefeito perante os deputados também é de reivindicar recursos, né? Vou tentar ver um recurso que ele pediu para conter as inundações aqui na Princesa do Oeste. Pois é, não sei se ele falou isso com você. A semana passada, a Prefeitura de Campinas acabou apresentando um projeto de custo de 600 milhões para poder resolver um problema. A Avenida Princesa do Oeste é uma avenida importante que nós temos aqui. Qualquer chuvinha vira São Paulo, que você está acostumado, já que você é da capital. Posso chamar você de você, porque você é novinho, né? Claro. Então, ele chegou a te pedir esse recurso ou não? Não, na verdade nós acabamos discutindo, justamente, eu sou coordenador político do programa de vicinais de São Paulo, discutimos um pouco do que já está saindo e de uma SP, a SP 324, são 135 milhões, ela está parada no meio ambiente, precisando de algumas liberações, e a gente vai fazer essa articulação política, né? E discutimos também que agora a gente conseguiu liberar já a recuperação funcional também dentro do programa da rodovia Alix da Cunha. Então, foram esses recursos, também já mandei algumas emendas para a cidade, aqui o Walter, Samuel, o Rodrigo Farmadisco, então eles sempre já nos pedem emendas parlamentares, nós já mandamos algumas aqui para a cidade. Deputado, com a junção do PSL e do DEM, nós tivemos a formação do União Brasil, que é o partido novo aí, e logicamente quando você junta dois grupos políticos, alguém vai querer continuar mandando na casinha, né? E aqui em Campinas, como você veio para Campinas, eu preciso perguntar, nós temos um grupo antagônico entre o PSL e o DEM, que é o grupo do PSL capitaneado pelo vereador Edson Ribeiro, André Ribeiro, e você tem o DEM capitaneado pelo Walter Greve e pelo Samuel Rocílio, que estão te acompanhando. O PSL diz que vai continuar mandando no diretório, e o DEM diz que vai continuar mandando no diretório. De quem vai ser essa lojinha? Olha, quem tem força não anuncia. Então, eu vou deixar que as coisas aconteçam, as pessoas vão saber, né? O DEM, PSL hoje, o Rueda, é um grande amigo do nosso grupo político. O diretório estadual foi instituído no final da semana passada já. Todos os acordos com o União Brasil Nacional, com o PSL foram cumpridos. Então, a gente está muito contente e satisfeito, tá? Aqui em São Paulo, mais especificamente, nós só ficamos com 3 deputados do PSL. O Bozella, o Peternelli e o Abuani, né? São os únicos 3 remanescentes. O DEM tem muito mais, O DEM tem muito mais deputados e muito mais organismo político. Nós temos mais Bom, eu acho que pelas prefeitura. Visitas, por quem te acompanha aqui, eu estou achando que quem tem mais poder, então, é o grupo aqui do pessoal, Walter, do Samuel e todo mundo. É isso. Como eu disse, quem tem força não anuncia. O senhor acha que essa unificação dos dois partidos vai chegar a gerar uma unidade? Porque eu sinceramente acho difícil, principalmente nos municípios e nos estados. Vai ter essa composição? Por exemplo, se em São Paulo o DEM é mais forte, aí a direção fica nas mãos do DEM. Se lá no Nordeste o PSL é mais forte, por exemplo, é hipotético, tá? Vai ficar no PSL, vai ter esse acordo para poder... essas forças políticas, nós vamos ter uma eleição que vai filtrar tudo isso, né? Eu acho que primeiro as pessoas têm que conversar com a população e ter voto para querer mandar alguma coisa.
Então, o período eleitoral ele vai servir para isso. Na verdade, a atual direção só compete a nós, a administração do União Brasil estadual, para fazer a chapa de candidatos, e quem está fazendo somos nós. O nosso grupo político está fazendo a chapa de candidatos desde o início. E vamos ter uma chapa muito forte aqui em São Paulo. Nós vamos eleger 10 deputados federais pela União Brasil. É essa a intenção. É essa a intenção. Quem está fazendo isso é o nosso grupo político. Eu, meu pai, o deputado Geninho, o Rueda está ajudando, mas o Rueda está fazendo uma articulação um pouco mais nacional. Apesar de ser o presidente aqui em São Paulo, ele faz articulação nacional, né? Então a gente está montando a chapa do União Brasil para ter pelo menos 10 deputados. E aí, dentro desses 10, a gente vai ver o grupo político vencedor. Então, acho que isso vai acontecer no Brasil inteiro. Dentre DEM e PSL, quem vai ter voto para se eleger e fazer uma nova composição futura. Nesse momento, a preocupação do União Brasil é compor chapas para eleger governadores e deputados federais. Passada a eleição, aí sim então, se discute os novos acordos. Os acordos que tinham que ser firmados para instituição do União Brasil já foram. E já foram cumpridos. Dizer pro senhor, eles já foram cumpridos. Já é um partido só, mas dentro do partido ainda tem-se a sensação de DEM e de PSL? Ainda há essa divisão quando se conversa? Eu não sinto mais tanto isso. As pessoas que queriam sair já saíram, tem a janela, já estamos no mês da janela partidária. Então quem estava insatisfeito já saiu de cara, e quem não está ficando satisfeito ainda tem até o fim do mês para sair. Então, assim, eu acho que ficou filtrado com os que estão satisfeitos. Mas o senhor acha que vai ter uma cara única, assim, a União Brasil? Sim. Não vai ser mais essa DEM e PSL grudada e a gente vendo esse... Não, acredito que não. Até porque é justamente isso. O filtro vão ser as urnas. Né? A pia batismal do voto vai fazer com que essa unificação se consagre. Né? As pessoas vão ser eleitas, né, dentro das chapas de cada estado, e essas vão fazer a composição política para começar a organizar o estado, preparar o estado para as eleições municipais. Bom, são 11h23, nós estamos entrevistando o deputado federal Alexandre Leite, do União Brasil. Eu já ia falar DEM, né? Mas União Brasil. E o senhor trouxe o teu pai para a conversa. Eu preciso fazer uma pergunta. Há 2 semanas, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria dizendo que nós tínhamos uma delação do presidente da concessionária que acabou assumindo a rodovia Anchieta, dizendo que alguns políticos do PSDB, PT, União Brasil estavam envolvidos com Caixa 2 por conta dessa concessão entre os anos de 1999 e 2014. E um dos nomes citados que teria recebido dinheiro teria sido o pai do senhor, do seu pai, o Milton Leite. O que o senhor tem a falar sobre isso? Meu pai assumiu o mandato de vereador em 97. Ele nunca exerceu nenhum cargo, nem nunca teve espaço nessa época a nível estadual. Com certeza essa pessoa tentou fazer um acordo frustrado, até porque colocou uma situação que não tem, ainda que houvesse algum tipo de crime por parte dos envolvidos, todos eles estavam prescritos, né? E meu pai tinha acabado de assumir o mandato de vereador na cidade. A nível estadual ele mal conversava com as pessoas ali. Então, não tem o mínimo de pé nem cabeça. Né? Uma alegação completamente infundada. Inclusive, quem fez essa delação provavelmente é algum ladrão e está tentando se safar e criando fatos factoides, né? Dos políticos que hoje estão em evidência. Lógico, o senhor é contra a delação premiada, deputado? Depende das circunstâncias, né? Uhum. Se a delação funciona para que as pessoas possam acabar com qualquer tipo de esquema político de forma legítima, tudo bem. O problema é quando elas saem apontando pessoas que não têm nada a ver e acaba queimando reputações políticas que não tem nada a ver com aquilo. Acaba puxando todo mundo para o mesmo balaio. Então, não é assim que funciona. E, às vezes, vou dizer aqui de uma forma bem generalizada, o Ministério Público pode, de alguma forma, acabar coagindo ali a pessoa a fazer, instigando, eu vou aumentar a sua pena, eu vou pegar pesado com você se você não me der um nome.
A pessoa dá um nome, mas não tem prova, esse nome ventila, vai para a mídia, você acaba com uma reputação, e aí sai uma notícia dessas, sem pé nem cabeça. Então, esse tipo de coisa é complicado, infelizmente, no Brasil. A gente tem essas mazelas. Nós temos, por exemplo, deputado, alguns políticos que foram envolvidos com corrupção, que vão voltar aos cargos, vão voltar a disputar as eleições esse ano. Alguns deles que, inclusive, foram presos por conta de corrupção e eles não foram inocentados pelo mérito, mas por uma questão de que a Justiça do Paraná, por exemplo, que estava ali sediada a Lava Jato, não poderia ser a instância competência de foro. E teremos aí a volta de um monte de corruptos, vamos assim dizer. E parte dessa mudança de investigação no Brasil aconteceu pela própria Justiça, mas também pela Câmara Federal, da qual o senhor faz parte. Por que os políticos acabaram fazendo com que as leis que faziam com que os corruptos fossem de fato pegos, punidos, nós voltamos a ter um Brasil que a gente já não tem mais confiança? Olha, falando do caso específico do Lula, né? A gente está falando do Lula. Olha, o Lula, realmente, a lei ela é feita para ser seguida, né? Quando você tenta enfiar os pés pelas mãos, que foi o caso do juiz Moro, na época da Lava Jato, ele realmente descumpriu com o que a lei manda. Embora as pessoas... Mas será que foi o Moro geral, que descumpriu o que a lei manda, ou foi o Supremo Tribunal Federal que mudou de posição em relação a tudo que ele tinha ratificado antes? Ele fez cumprir a lei, na verdade. O Supremo? O Supremo, nesse caso, sim. Quando o Supremo diz, num determinado momento... Eu sou contra o Lula. Eu sou opositor ao Lula. Política, desculpa, mas a maioria dos políticos é contra a Lava Jato. Não. A maioria, grandíssima maioria. Tanto que a gente teve tenho nenhum problema com a Lava Jato. Uma lei desconfigurada. Eu não tenho nenhum problema com a Lava Jato. Nesse caso do Lula, eu acredito que foi um erro que partiu. As pessoas não aceitam admitir isso, mas o juiz Moro enfiou os pés pelas mãos, quis começar a fazer politicagem já naquela época e acabou que o Lula foi solto. Na sua opinião, nós estamos aqui isso prejudicou o Brasil inteiro, eu me sinto prejudicado por isso, que o medo dele voltar agora é grande, porque a chance dele é grande, né? E a gente se sente... Eu fiz oposição ao governo Dilma desde o início, eu estou lá desde 2011. Estou no meu 3º mandato, e agora, para mim... Agora, aterrorizante imaginar que eles podem voltar. O deputado, nós estamos chegando aqui na reta final do programa, mas bem rapidinho, na sua opinião, o senhor acha que o combate à corrupção teve um retrocesso no Brasil ou teve um avanço nos últimos anos? Olha... Nos últimos 2, 3 anos. Nos últimos 2, 3 anos, eu acredito que poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Tá certo, gente. E com essa resposta do deputado... Nós vamos ter que encerrar o programa, porque ele